como a gente fala aqui de obesidade e fala de obesidade como doença, o que que é doença? O que é doença? O que é uma doença? Eu não vou explicar o que é doença, né? Porque a doutora Aline está aqui para isso. O que que é uma doença? O que que os sintomas do corpo saem daquela leve indisposição para virar uma doença? O que que é? Então, a doença, ela leva a um problema que muitas vezes a gente não consegue reverter, né? Precisa de acompanhamento com medicação, exames, cirurgia, né? E pode levar à morte. Pode levar a um infarto, um AVC, né? Sequelas e morte, né? Então, doenças é tudo aquilo que acontece no corpo humano, que sai da rotina normal, do equilíbrio das funções, dos hormônios, e que te causam sinais e sintomas de desconforto e que, na maioria das vezes, precisa ou de prevenção, ou de tratamento com medicamentos, ou com cirurgias. Exatamente. Isso é doença. E para poder estabelecer direitinho o que é doença ou não, a Organização Mundial da Saúde determinou o que é doença na humanidade e quais são os códigos dessa doença. E aí é que eu trago para você os códigos da doença obesidade. Porque eu quero deixar claro aqui que a obesidade é uma doença, como a adicção é doença, como a pressão alta é doença, como a diabetes é doença. Então, aqui nós temos um Código Internacional de Doença, o que significa CID, Código Internacional de Doença 10E66, que é obesidade. E aqui a gente vê o quê, doutora? Os tipos de obesidade, né? Que a gente estava até falando. A primeira que a gente falou que é em relação à alimentação, né? Então tem um excesso de calorias e não tem essa queima, né? Essa liberação dessa caloria por medicações, né? E várias outras. O que que a gente quer dizer aqui, complementando sobre a gente já definiu o que é obesidade? A gente pode falar das causas, né? E complicações, né? Como a gente falou, tem as causas genéticas que Uhum. também precisa ser tratada, não é porque eu já nasci com isso, os meus pais são obesos, todo mundo precisa de tratamento, né? Hoje em dia a gente tem tudo disponível, a gente tem os alimentos, a gente tem as academias ou até mesmo atividade em ar livre, né? Tem os profissionais, cada vez mais as pessoas estão se especializando nisso, então assim, a gente não pode dizer que não tem como, né? Tem a parte psicológica, né? Vale a pena ressaltar que é muito importante também cuidar. Então, o que que acontece? A obesidade, quando não tratada, como ela é crônica, então ela vai acontecendo ali constantemente, ela causa uma inflamação no organismo por conta dessa gordura que está ali acumulada. Então, com isso, ela pode levar e vai levar, né, a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, que é quando há o aumento do triglicerídeo e do colesterol ruim, que é o LDL. Ela pode levar a arritmias cardíacas, a mais conhecida é a fibrilação atrial. Essa arritmia ela é super perigosa porque ela leva o organismo a eliminar, a soltar trombos. Então, pode levar a um AVC, a um infarto, leva a problemas ortopédicos, né? Problemas de articulação, leva a Isso. problemas emocionais, depressão, Não, né? tem uma Ansiedade. Então, assim, desregula tudo.